Olá, vamos dar continuidade aí aos vídeos. Exercício 38. Ele diz o seguinte: a média aritmética de 5 inteiros consecutivos é m. A média de 5 inteiros consecutivos em ordem crescente, começando em m, é... Bom, aqui eu fiz o seguinte, ó. Como nós temos 5 inteiros consecutivos, eles podem ser escritos da seguinte forma: primeiro elemento x, o próximo x mais 1, depois x mais 2, x mais 3 e x mais 4. Aí, fazendo o cálculo da média, como ele diz que a média vale m, a média é uma média aritmética simples, é só pegar todos os elementos, somá-los e dividir por 5. E aí, fazendo as devidas simplificações, a gente chega aqui ó, em 5x mais 10 dividido por 5 equivale a x mais 2. Então, x mais 2 é o valor de m. Então, a nova sequência ela vai começar pelo x mais 2, porque é o que ele diz aqui, ó, começando em m. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos calcular essa nova média. Soma-se todos esses elementos e divide por 5. O que simplificando vai dar 5x mais 20 sobre 5, e aí x mais 4, que seria o valor da nova média. Só que aí ele pede esse valor da nova média em relação à média anterior. E aí o que a gente sabe? Ó, x mais 4 a gente vai reescrever como x mais 2 mais 2. A gente vai dividir o 4 em 2 mais 2. Por quê? Porque x mais 2 a gente viu que é a média m. Então, a nova média será m mais 2, o que corresponde à letra D para esse exercício. Vamos para o próximo. Bom, exercício 39, ele diz o seguinte, ó, uma população de bactérias cresce exponencialmente de forma que o número P de bactérias T horas após o instante inicial de observação do fenômeno pode ser modelado pela função, aí ele te dá P de T igual a 15 vezes T mais 2, vezes 2 elevado a T mais 2. De acordo com esse modelo, a cada hora, a população de bactérias... Então vamos ver aqui, ó. O P de T, a gente vai reescrever essa parte do exponencial aqui, ó, o T mais 2. A gente sabe que da propriedade de potência, né, quando soma o expoente, significa que a gente está fazendo multiplicação de mesma base. Então 2t vezes 2 elevado ao quadrado. E aí 2 ao quadrado é 4, que multiplicado o 15 vai dar 60. Então essa equação, essa função, ela vai ser reescrita dessa forma: 60 vezes 2 elevado a t. E aí a gente vai fazer alguns testes aqui, para a hora zero, por exemplo. Então é 60 vezes 2 elevado a zero, dá 60. Para a hora 1, então 60 vezes 2 elevado a 1, 120. Para a hora 2, 60 vezes 2 ao quadrado, 240. Então o que a gente está percebendo aqui, ó, a cada hora, como pede o enunciado? O valor anterior está sendo dobrado. Então, alternativa aqui, C, ele dobra. Vamos para o próximo exercício. Exercício 40, ele diz o seguinte, ó, em um círculo de raio 13, uma corda AB mede 10 centímetros. Em um círculo de raio 13 centímetros, esqueci de falar a unidade. Uma corda AB mede 10 centímetros. Seja M o ponto médio do menor arco desse círculo AB. A medida da corda MB em centímetros é... Aí aqui eu fiz um desenho assim, ó. Vamos entendê-lo aqui. Esses dois pontos, aqui ó, seria o ponto A e o ponto B. E aqui o centro desse círculo. Ele diz que ele tem raio de 13 centímetros. Então, se eu ligar o centro a qualquer um desses pontos aqui da corda, ele vai ter 13. E aí ele vai dando algumas dicas. Ele diz que seja M o ponto médio do menor arco do círculo AB. Então, o AB estão aqui, o menor arco é esse que está logo aqui acima, onde eu estou passando o mouse. Então, M é o ponto médio aqui. Eu vou ligar esse ponto médio ao centro da circunferência. Eu vou ter aqui, então, do centro O, vamos chamar assim, até o ponto M, o raio também da circunferência. E aí aqui, uma propriedade da geometria, o que acontece? Ele vai dividir a corda também ao meio. Então, se essa corda tinha 10 centímetros,
Daqui desse ponto que eu chamei de F até uma das extremidades da corda, ele vai ter 5 centímetros. E aí a gente tem aqui, ó, nesse triângulo que eu destaquei em amarelo, um triângulo retângulo de medidas, ó, hipotenusa 13 e um dos catetos 5. E aí eu vou calcular aqui, ó, quanto vale esse cateto, indo de O até F. E aí eu coloquei aqui ao lado o teorema de Pitágoras. OF² mais 5 ao quadrado igual a 13 ao quadrado. Resolvendo, a gente chega que o OF vale 12. Daí, o enunciado pede a medida da corda MB. Então, para que eu fiz esse cálculo anterior? Aqui, pegando um novo desenho, ó, veja bem, eu disse que da origem aqui até o ponto M era o raio desse círculo. Como de O até F equivale a 12, então de F até M equivale a 1, porque a soma tem que dar 13. E de F até B, a gente já sabia que valia 5, porque era o ponto médio da corda. Então, aqui de novo, a gente vai ter um triângulo retângulo e vamos resolver pelo teorema de Pitágoras. Então, MB, que a gente quer saber o valor, é a hipotenusa. Então, MB ao quadrado igual a 1 quadrado mais 5 ao quadrado, que vai dar 26. E MB, então, seria a raiz quadrada de 26, que equivale à alternativa A. Vamos para o próximo exercício. Considere a função. Bom, aí ele dá f de x, e aí no numerador é 2 menos 7 vezes seno x, e no denominador 4 mais seno x. E ele está definida no primeiro quadrante, isso vai ser muito importante aí. E ele quer saber os valores de mínimo e máximo dessa função. Então, vamos pensar assim, para o primeiro quadrante, ou seja, para o ângulo x está indo de 0 até π sobre 2, os valores de seno vai ser no mínimo 0 e no máximo 1. Os valores de seno, porque ele está indo de 0 graus a 90 graus. E aí, aqui como nós temos uma divisão, e ele quer valor mínimo e máximo, o valor mínimo dessa função vai ser obtido quando o seno tiver o seu valor máximo. Isso por quê? Porque é uma divisão, né? Eu vou dividir por um número grande, o que vai tornar essa função um número pequeno. Então, a gente vai fazer assim, ó. Como eu tenho aqui o 0 e 1 como valor mínimo e máximo para seno, então eu vou colocar, ó, f de 0, vou calcular, só substituir na função, lembrando que seno de 0 é 0, então aqui a gente tem 2 sobre 4, que dá meio. Depois vou fazer o f de π sobre 2. Seno de π sobre 2 a gente sabe que dá 1, né, que é o valor máximo aqui, e aí, resolvendo, a gente chega nos valores, no valor, né, menos 1. Daí, respondendo esse exercício, pedir-se o valor mínimo e máximo da função, vai ser o valor menos 1 e meio. Tá ok, pessoal? Então, continua a resolução da prova nos próximos vídeos. Até lá!